1 Samuel. Shemuel Aleph. Capítulo 30. Quando David e seus homens chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham invadido Su e Ziclag, e tinham atacado Ziclag e a queimado com fogo. Eles tinham levado as mulheres e todos os que estavam na cidade, desde o menor até o maior. Foram embora levando-os consigo, mas não mataram ninguém. Quando David e seus homens chegaram à cidade, viram que ela tinha sido queimada, e que suas esposas, seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Então David e seus homens começaram a chorar alto, até que não tinham mais forças para chorar. Também haviam sido levadas cativas as duas esposas de David, Ainoã, de Jezeel, e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. David ficou muito aflito, pois todos os homens tinham ficado muito amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e falavam em apedrejá-lo. Mas David se fortaleceu em Iau, seu criador. Então David disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Por favor, traga o éfode para cá. E Abiatar levou o éfode a David. David consultou a Iau. Devo ir atrás desse bando de saqueadores? Conseguirei alcançá-los? Ele respondeu: Vá atrás deles, pois certamente os alcançará e recuperará tudo o que foi levado. David e os 600 homens que estavam com ele partiram imediatamente. Quando chegaram ao vale de Besor, alguns deles ficaram ali. David continuou a perseguição com 400 homens, mas 200 homens ficaram para trás, pois estavam cansados demais para atravessar o vale de Besor. Eles encontraram um egípcio no campo e o levaram a David. Deram-lhe comida e água, bem como uma fatia de torta de figos prensados e 2 tortas de passas. Depois de comer, ele recuperou as forças, pois já fazia 3 dias e 3 noites que estava sem comer e sem beber. David lhe perguntou: A quem você pertence e de onde você é? Ele respondeu: Sou egípcio, escravo de um amalequita, mas o meu amo me abandonou porque fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o sul do território dos Queretitas, o território de Ialda e o sul do território de Caleb, e queimamos Ziclag com fogo. Então David lhe perguntou: Você vai me levar até esse bando de saqueadores? Ele respondeu: Se o amo jurar pelo Criador que não me matará nem me entregará nas mãos do meu amo, eu o levarei até o bando de saqueadores. Assim, ele levou David até eles. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Ialda. Então David os golpeou desde a madrugada até o anoitecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 homens que fugiram montados em camelos. David recuperou tudo que os amalequitas tinham levado e libertou suas 2 esposas. Não ficou faltando nada nem ninguém, desde o menor até o maior. Eles recuperaram seus filhos, suas filhas e o despojo. David recuperou tudo que havia sido levado. E David pegou todas as ovelhas e bois, e seus homens os conduziram à frente dos seus próprios rebanhos, e disseram: Este é o despojo de David. Então David retornou aos 200 homens que tinham ficado cansados demais para acompanhá-lo e que tinham ficado para trás, junto ao vale de Besor. Eles saíram ao encontro de David e dos que estavam com ele. Ao se aproximar deles, David perguntou como estavam. No entanto, alguns homens maus e imprestáveis que tinham ido com David disseram: Visto que eles não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que recuperamos. Que cada um deles pegue apenas a sua esposa e seus filhos e vá embora. Mas David disse: Meus irmãos, não façam isso com o que Iau nos deu. Ele nos protegeu e entregou nas nossas mãos o bando de saqueadores que veio contra nós. Quem concordaria com o que vocês estão dizendo? A parte de quem foi à batalha será igual à de quem ficou com a bagagem. Todos terão parte no despojo. Daquele dia em diante, David estabeleceu isso como um decreto e uma norma para Ishal, até hoje. Quando David voltou a Ziclag, enviou parte do despojo aos anciãos de Ialda que eram seus amigos, com a seguinte mensagem: Este é um presente para vocês do despojo dos inimigos de Ialda. Ele enviou o presente aos que estavam em Betal, em Ramote do Neguebe, em Jatir, em Aroer, em Sifmote, em Estemoa, em Racal, nas cidades dos Jeramelitas, nas cidades dos Quineus, em Ormá, em Borazã, em Ataque, em Hebron e em todos os lugares onde David e seus homens haviam estado. 1 Samuel.
Shmuel Aleph. Capítulo 31. Os filisteus estavam lutando contra Ishal. Os homens de Ishal fugiram dos filisteus, e muitos foram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram de perto Shau e seus filhos, e os filisteus mataram Elnatais, Abinadab e Malquizua, filhos de Shau. A luta ficou intensa contra Shau, os arqueiros o encontraram, e ele foi ferido gravemente pelos arqueiros. Shau disse então ao seu escudeiro: Puxe a espada e mate-me, para que esses incircuncisos não me tratem com crueldade e me matem. Mas seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Shau pegou a espada e se jogou sobre ela. Vendo que Shau estava morto, seu escudeiro também se jogou sobre a sua espada e morreu junto com ele. Assim Shau, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus homens morreram naquele dia. Quando os Ixalitas que estavam na região do vale, na região do Iord, viram que o exército Ixalita tinha fugido e que Shau e seus filhos haviam morrido, abandonaram as cidades e fugiram. Depois disso, os filisteus vieram e as ocuparam. No dia seguinte, quando os filisteus foram recolher o despojo dos cadáveres, encontraram Shau e seus 3 filhos mortos no monte Gilboa. Então deceparam a cabeça de Shau, tiraram a sua armadura e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para espalhar a notícia, nas casas dos seus ídolos e entre o povo. Então puseram a armadura dele na casa de Astorete e penduraram seu cadáver na muralha de Bet-San. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo do que os filisteus tinham feito a Shau, todos os guerreiros viajaram a noite inteira e tiraram os corpos de Shau e dos seus filhos da muralha de Bet-San. Depois voltaram a Jabes e os queimaram ali. Pegaram então os ossos e os enterraram debaixo da tamargueira em Jabes, e jejuaram por 7 dias.